Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Bom, Sim. então nós vamos dar prosseguimento para a nossa TPC, aquela... Na verdade, a gente, até na área, a gente tratou do mesmo assunto, né, da questão da leitura. Essa é uma ação que já era uma ação do MMR, mas ela casou muito bem sobre tudo que está sendo falado agora, até no processo de recuperação e aprofundamento. Tá? Então, vamos fazer aí uma parte 2 desse tema. Só para vocês relembrarem, esses 3 primeiros itens, aí, esses objetivos eram da anterior, né, que era a gente refletir um pouquinho sobre a leitura, sobre a importância dela, né, e sobre, muitas vezes, um aluno que não consegue resolver uma questão que era suficiente ter a leitura e a interpretação desenvolvida. Hoje nós vamos focar mais nesses 2 últimos, que é explorar estratégias de leitura mais utilizadas no ensino da matemática e sugerir intervenções considerando essas especificidades da nossa disciplina. Né? Então, vamos tentar aqui não falar uma receita, né, gente? Mas sempre discutindo, sugerindo ideias, e aí vocês colocam em prática, fazem as adaptações, tentando contribuir com o trabalho de vocês. Retomando, eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado das interações, tá? Então, depois que a gente lembra que a gente fez uma interação no Mentimeter, me perdoe se eu não sei falar direito o nome do programinha, mas... e aí, o resultado aqui da nuvem de palavras, olha, vocês depois conseguem baixar no formato de imagem ou PDF, e aí vocês... Né, caso utilizem isso, vocês podem ter como um resultado aí dessa atividade de interação, né, colocar em algum lugar, numa exposição, no mural da sala, por exemplo, tá? Aí, depois a gente teve essa interação sobre o que a gente faz diante desses questionamentos, e aí o outro formato do Mentimeter, que era esse aqui, deram, na verdade, 10 páginas dessa, tá? Eu não consegui fazer com que ele ficasse maior e coubesse a visualização de como fica, tá? Deram 10 páginas desse aqui. 82 pessoas, ó, aparece aqui quantas pessoas interagiram, tá? E aí, só para recordar algumas falas, eu ampliei algumas das mensagens que vocês colocaram, que é, quando o aluno, né, vem perguntar, não sei fazer, o que é para fazer, vocês... retorno falando que peço, que leiam novamente, faço questionamentos que ajudem a compreender e levantar os dados do problema, peço que faça leitura com calma, ou então faça uma leitura compartilhada, explicando as palavras, o significado de algumas palavras. Alguns exemplos do que vocês comentaram, para a gente recordar o que aconteceu na última TPC de matemática. Aí a gente chegou numa conclusão, né, junto com vocês, que há uma especificidade na linguagem matemática, né, característica da própria escrita ali, alguns sinais, combinação de sinais, letras, palavras, né, e aí elas se organizam de uma forma totalmente especial para passar o significado aí dessa disciplina, tá? E além dos termos sinais específicos, né, dessa organização, a gente sabe que tem textos que a gente encontra na matemática que só vai encontrar nas aulas de matemática, em nenhum outro lugar vai encontrar aquele tipo de texto, né? Então, por isso a importância de praticar essa leitura. E aí, o que a Kátia Smolli fala, que os alunos devem aprender a ler matemática e ler para aprender matemática, né? Eles têm, então, essa especificidade para aprender a ler, né? E ele tem que saber ler bem, interpretar bem, para conseguir também aprender matemática, né? E há muitos momentos de leitura, ler para aprender, para obter uma informação, às vezes, apenas na aula, né? Pode ter momentos em que ele leia por prazer na aula também, né? Alguma coisa interessante, alguma charge interessante, ou alguma piada que relaciona a matemática, não necessariamente para aprender ou obter informação naquele momento, tá?
E é importante que se tenha, para que a gente consiga desenvolver essa leitura, tem uma certa rotina, né? A gente, uma certa periodicidade, né? Não digo toda aula precisa ter uma atividade efetiva de leitura, mas a gente precisa desenvolver regularmente atividades de leitura e com materiais diversificados, de forma diferente, né? Uma hora ele vai ler, outra hora o professor vai ler para explicar, modelizar, né, essa leitura, outra hora vai ser uma leitura compartilhada, e os textos também têm que ser diversificados para que isso aconteça. Bom, até aqui, então, eu retomei essas discussões que a gente fez na outra TPC, tá? E hoje eu vou fazer um movimento parecido com aquele que a gente fez na TPC diária, e vamos fazer isso diante de um texto muito típico, que é o problema, né, que a gente acontece aí, é um tipo de texto bem recorrente das nossas aulas, né, e aí eu vou trabalhar aquele esquema de um problema por partes, que nem foi feito um problema por partes lá na TPC diária, tá? E aí algumas ideias, né? Suponha, né, que eu tô aqui esses dois exemplos, eu falei de uma questão mais presencial, tá, pessoal? Mas vocês podem adaptar para o ensino remoto. Discuta cada parte de um problema com os alunos, problematizando em cada etapa, tá? Você pode distribuir tiras de papel ou utilizar um projetor e projetando e discutindo cada pedaço de um problema. Ou então, divida o pátio da escola em estações, com cartazes dos problemas, onde o aluno vai, olha, hoje a gente vai fazer uma atividade diferenciada, vamos resolver um problema e ele está separado aqui nos pátios. Você divide, né, coloca cartazes desse problema, e aí o aluno tem que seguir de maneira sequencial para conseguir resolver esse problema, tá? Então, algumas ideias, esse problema por tiras, o aluno fica bem intrigado em resolver esse problema, você não dá o problema pronto de uma vez só, tá? É um jeito diferente de trabalhar o problema dentro da sala de aula, tá? Bom, então, para começar, a gente vai analisar um problema que foi dividido em 4 partes. E em cada uma delas, o objetivo aqui não vai ser resolver o problema agora, né? Nem resolver os questionamentos. No outro formulário, eu havia pedido que quem gostaria de participar de uma atividade prévia de TPC, eu enviei esse problema para alguns professores. Foi bem puxado pela rotina de vocês participar, né? Porque esse problema foram 4 pedaços. E aí muitos até mostraram interesse em participar, mas falaram, não deu muito tempo de participar mesmo. Mas a gente vai ter boas contribuições. Agradeço muito os professores que conseguiram participar. Então, em cada uma desses pedaços, a gente vai pensar em 2 coisas. Quais os objetivos desses questionamentos que foram elaborados, tá? E o que se espera do aluno? Vocês vão ver o que eu estou falando, né? Porque além do problema, a gente vai fazer alguns questionamentos, né? Que nem na TPC diária a gente falou perguntas ao texto, tá? Aqui a gente vai fazer alguns questionamentos para aquela etapa do problema. Bom, então, esse problema foi retirado do Enem em 2009, e é o seguinte, uma pousada oferece pacotes promocionais para atrair casais a se hospedarem por até 8 dias. A hospedagem seria um apartamento de luxo, e nos 3 primeiros dias a diária custaria R$ 150, preço da diária fora da promoção. Aí, a gente faz 2 perguntas, tá? Perguntas ao texto. O que é uma diária? O que o texto nos diz sobre o assunto? Então, são 2 questionamentos aí que a gente faria. Fazendo esses questionamentos, pessoal, para este problema, o que a gente espera do aluno? O que é o objetivo aí desse questionamento que eu fiz para ajudar o aluno a realizar a leitura deste problema? O que vocês acham aí? Esses 2 questionamentos. Quais estão sendo os objetivos dele? Eu estou perguntando o que é uma diária, né? E o que o texto nos diz sobre diária, no caso aí. O que vocês acham? Por que estou fazendo esses questionamentos? Gostaria que você colocasse no chat para mim, por favor.
Aí, enquanto o pessoal coloca no chat, eu vou chamar para ajudar a gente. Eu já enviei previamente. Eu senti a necessidade de enviar, porque né, muitas vezes a gente precisaria de uma análise até mais profunda, tentar resolver o problema em alguns casos. E aí, porque essa pauta inicialmente foi pensada no momento presencial, né? A gente fez uma adaptação. Então, eu decidi já enviar previamente, né, para esses professores para ter uma análise ainda mais profunda, né? Que eles tiveram um tempinho a mais, do que aqui no chat, às vezes, a gente, vamos dizer assim, o movimento da reunião, não faz muito sentido esperar tanto tempo para essas discussões, tá? Então, eu vou chamar a professora Amanda. Enquanto isso, Amanda, enquanto o pessoal escrever aí no chat, a gente começar a conversar aqui. Ela já resolveu comigo essa parte 1 aqui do problema. Ela está por aí? Estou aqui, bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Vamos ver aí o que o pessoal comentou, Amanda, e depois aí você faz o comentário sobre aquilo que você fez. Marcos, você pode ler, por favor? Oi, Aline, bom dia. Vou ler sim, tá? Então, olha, a professora Andressa disse que levantamento dos conhecimentos prévios para a elaboração de uma atividade de didática adequada para a sala. A professora Simone disse para instigar os alunos. A professora Marta, verificar o que os alunos entenderam. A professora Luciana Nogueira, conhecimento de termos não tão usuais para o aluno. Professora Maria Gilvanetti, interpretação de texto. A professora Vânia, para que os alunos sintam a necessidade de ler e interpretar o texto. Professora Suraya, primeiro para tirar deles os conhecimentos prévios, depois para ver realmente se entenderam o que leu. Professor José Pereira, o significado da palavra diária, dar um indicativo de como resolver o problema. Professor Ivani, diária, período de 24 horas de hospedagem. O texto fala do preço fora da promoção. Professor Roberto, analisar o conhecimento prévio. Professora Karina, os alunos precisam saber o significado das palavras para conseguir elaborar a resposta. Professor Mário, diária é a concessão de uso do recinto ou prédio por um determinado custo e determinado número de horas. E a professora Isabel, interpretação do texto. Essas foram as contribuições, Aline. Nossa, ótimo. O professor contribuiu bastante hoje. Aí, Amanda colocou isso aqui, né, Amanda, pra gente aqui. Comenta aí. Eu vou ler o que eu coloquei e daí eu comento, tá? Eu coloquei parecido com o que todo mundo falou. Creio que na primeira pergunta ele quer fazer o levantamento prévio sobre o que o aluno sabe ou não sobre diária. E na segunda, sobre se ele soube interpretar o texto e localizar os dados mais importantes. Né? Quando a gente trabalha a estratégia de leitura, a gente trabalha também com palavras que os alunos não sabem, e o nosso objetivo é que eles aprendam essas palavras, né? É o famoso respectivamente, que todo mundo trabalha e toda vez os alunos caem e erram, né? E daí eu coloquei também que localizar os dados. Em matemática, se você não conseguir tirar os dados do problema, não dá para resolver. É legal você falar do respectivamente, que não é uma palavra aí, vamos dizer, da matemática, uma palavra especificamente matemática, mas que também ela aparece muito e dificulta tanto para os alunos quanto alguns termos, expressões matemáticas aí difíceis de entender, né? Na PET do segundo bimestre, do 8º ano, questão 9, tinham respectivamente. E no meu 8º ano C, foi a questão que eles tiveram menos acerto. Olha só. Lá, diária. Entendi. Aqui, Amanda, eu grifei duas palavras, assim, muito importantes, né? Levantamento prévio, eu acho que está mais relacionado com essa primeira pergunta, né? E localizar os dados, né? O que o texto nos diz sobre o assunto. Eu acho que tá. Aí você destacou.
essas palavras eu vou destacando, né? E aí a gente percebeu bem esse movimento, os tipos de questionamentos. Vocês veem que está casando bem com o que está sendo falado, né? Nessas formações de recuperação, está falando muito de questionamentos, de fazer. Até assim, a gente está até cansando de falar sobre isso, né? Sobre questionamentos ao texto, questionamentos, né? E aí, a gente, o que eu sinto ali? Até no chat, eu não estou falando vocês, estou falando no chat do Estado. Muitos professores colocaram, mas eu ainda não sei como fazer essas perguntas. Né? Como elaborar esse questionamento? Às vezes eu fico meio na dúvida, né? Fale, não assim que o problema não é explicar a situação problema em matemática, falar o que ela significa, resolver com o aluno. A dificuldade de muitos professores é fazer o questionamento para não resolver para o aluno, e ainda assim ajudar o aluno a resolver. Isso não é fácil, não é? Então, por isso eu trouxe algumas estratégias de leitura. O que eu percebi, assim, estudando estratégias de leitura da língua materna, né, eu vou trazer, a gente ainda não tem um autor que fala de estratégias de leituras específicas para matemática, né, pelo menos não encontrei. Eu estudei bastante da questão da língua, e a matemática está na língua materna, né? Usa a língua portuguesa, ela só traz alguns termos específicos, então ela também pode fazer uso das estratégias. E hoje eu vou falar um pouquinho das estratégias da Isabel Solé, tá? E, assim, o que eu acho legal em a gente definir essas estratégias? A gente sabe que tipos de perguntas podem ser feitas. Eu acho que ajuda a gente a pensar no tipo de questionamento que pode ser elaborado, tá? Além dela, eu vou trazer uma estratégia de leitura que diferencia um pouquinho de uma outra autora, que é a Eunice Flores, tá bom? Vamos lá, então. Aí, Amanda, daqui a pouco você volta. Eu vou chamar agora para responder. Não sei, o microfone dele estava meio cortando, vamos ver se dá certo. Eu ia perguntar para vocês, né? Acabei esquecendo. Que outros tipos de questionamentos que a gente poderia elaborar aí, tá? Tem informações suficientes para resolver o problema? Explique. Né? O que o texto nos diz sobre esse assunto? Acabei repetindo ali a segunda pergunta, eu não sei porquê. Mas, assim, você pode ver que ainda não tem uma pergunta no problema. Né? Não tem uma resposta, não tem um questionamento a ser resolvido. Né? Isso que o aluno tem que perceber isso, caso você elabore esse tipo de questionamento. Então, assim, são exemplos, e é óbvio que não são os únicos questionamentos possíveis, né? Isso que eu quero discutir com vocês. Bom, aí a parte 2 do problema. Deu para fixar bem a ideia do problema, né? Vamos lendo assim, que a ideia é trabalhar esse problema por partes, tá? Nos 3 dias seguintes, seria aplicada a redução no valor da diária, cuja taxa média de variação a cada dia seria de R$20. Nos dias restantes, seria mantido o preço do 6º dia. Aí eu fiz 2 questionamentos aí. Como funciona o valor das diárias no período promocional e fora deste período? Você já vivenciou algo parecido como ocorrido no texto? Participou de alguma promoção? Dê um exemplo. Aí eu gostaria de discutir novamente com vocês. Agora, eu quero sempre, assim, pensar assim, quais os objetivos desses questionamentos que foram feitos? Não responder os questionamentos em si, eu sei que ajuda a entender o que está acontecendo no problema, né? Porque tanto eu pedi para o Daniel comentar essa pergunta, ele até ligou o microfone, mas assim, eu sei que ajuda a pensar o que o aluno tem que fazer se você resolve o problema, né? Mas agora, vamos pensar assim, focar um pouquinho. O que esses tipos de questionamentos, pessoal, que a gente está fazendo aqui para essa parte do problema? Que movimento eu espero do aluno? O que eu espero do aluno nesse caso? Por que eu decidi fazer esses questionamentos para eles? Se vocês puderem colocar no chat, por favor, tá? Então, eu estou perguntando como funciona o valor das diárias no período promocional e fora deste período. Você já vivenciou algo parecido, né? Como ocorrido no texto? Participou de alguma promoção? Dê um exemplo. Qual é o objetivo aí? Falavam, né, Aline? Eu coloquei nós aí na segunda questão, você vai ver. Eu falei assim, ela vai achar que é erro de português, mas não, eu falei bem como eles
imaginam mesmo, né? Na quarta questão aí. Vocês estão conseguindo ouvir o Daniel? Para mim, que tenho problemas auditivos, o Daniel tá bem ruizinho. A gente consigo entender algumas coisas. Vamos ver primeiro, Daniel, antes de você comentar, a questão aí, ali no chat, para ver se alguém comentou alguma coisa sobre esse assunto. Aline, aqui eu ouvi bem o Daniel, viu? Não teve problema de áudio, não. Deu para ouvi-lo bem. Tá. E no chat, o professor José Pereira diz: a contextualização pode dar indicativos e elementos para resolver o problema. E a professora Lete fala de investigação. A professora Marta falou a verificação se os alunos entenderam que a taxa média de variação. Ótimo. Muito bom. Mais alguém? Tem o professor Mário, acabou de postar aqui, olha. Hoje as promoções no Brasil apenas são estratégias para ganhar dinheiro ou manipular a venda de um produto. Ajudar ele a resolver esse tipo de problema vai ajudar ele a ser crítico também diante de uma situação, né, Daniel? Aí, aqui, o que o Daniel comentou, né? Se você quiser ler, se você quiser comentar, Daniel. Eu coloquei aí, na verdade, que o objetivo prático que está sendo colocado aí é introduzir o aluno no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? Porque é a realidade da gente, tentar discutir com eles sobre o hotel, as diárias de um hotel, né? A interpretação, para que eles possam interpretar os cálculos que estão sendo dados e introduzidos dentro do problema, né? Senão ele não vai conseguir. Quando se ganha e quando se perde, reconhecer o quanto ele irá economizar, será que ele vai economizar? Mas quanto? Né? O que ele está entendendo sobre o problema? É que nem você colocou lá, nos primeiros dias, como funciona dentro da promoção e fora da promoção. Como que é esse funcionamento? Será que o aluno vai conseguir interpretar? Lógico, desde que a gente, com ele, possa fazer toda essa introdução, ele vai entender a promoção e vai entender o que não está na promoção, né? Eu acredito isso, que depende também um pouquinho de nós, professores, ali, tá desenvolvendo toda essa ajuda a ele, né? Não é falar o problema para ele, mas sim interpretar junto e pedir para que ele possa estar respondendo os questionários que nós vamos fazer, né? Tanto que é uma das coisas que a nossa recuperação pede, fazer muito questionamento aos alunos, né? É o que eu tento entender. Reconhecer o quanto ele irá economizar, porque chega no final, o próprio problema já dá a resposta para você, de quanto você vai economizar. Se você for perceber, você não precisa fazer a conta no total, ele já te dá a resposta no final. Mas é importante você fazer também o questionamento dele, fazer quanto que deu fora da promoção e quanto que deu na promoção, e fazer lá a subtração para ele entender que tem um valor, como que fala, economizado, tá? Então, eu penso que nós vamos estar trabalhando a educação financeira, né? Aí, como mexer com dinheiro, ele tenha um preparo um pouquinho mais para o seu dia a dia, acredito eu. Então, eu espero que o aluno, né? Eu acredito que o aluno, ele possa ter um entendimento melhor, mas desde que nós, professores, ajudamos ele. É lógico que ele consegue resolver o problema, mas de uma maneira, assim, com mais dificuldade, se nós não ajudarmos, tá? O aluno tem a capacidade de resolver, mas ele precisa da nossa ajuda. E nós temos muitos alunos com dificuldades de aprendizagem, principalmente na leitura, é muito grande. Na parte de interpretação, então, é mais ainda, né? É aquela coisa do implícita e explícita.
acredito eu, né? Então, eu espero que o aluno procure seguir uma abordagem investigativa que lhe permita não só resolver problemas escolares, mas os problemas dele mesmo do seu dia a dia, porque isso daí não é um problema que é cotidiano. Nós temos aí na praça, né? Nós temos aí nas viagens, né, que a gente vai fazer, nós temos por aí. Então, eu acredito muito nisso daí. É a interpretação, tanto na interpretação, o entender a educação financeira e procurar investigar tudo que está dentro do problema, os dados. É isso aí. Então, além de vocês, né, outros professores já, além de você, Daniel, outros professores já falaram no chat, né, a questão da investigação, que o Marcos leu, inclusive, e é legal, vocês veem aqui que eu trouxe esse problema de diária, mas talvez, assim, lá para a sala, para vocês, professores, né, a gente sempre, né, enquanto professor, trabalha o ano inteiro e tenta juntar a cada 2 anos ou 3 para, né, viajar, poder pagar essa diária de alguma forma. Talvez não seja um contexto tão interessante para o nosso aluno, ele esteja interessado, né, como vocês bem falaram de educação financeira, a gente pode tratar de outros contextos, né, compra de algum equipamento tecnológico, um videogame, né, veja bem que quando se trata dessa investigação, até para ele instigar ainda mais, ele ficar mais curioso, talvez a gente consiga trazer um contexto ainda mais próximo dele, né. E aí, além disso, aí eu queria saber, né, tem mais algum questionamento que daria para fazer, para instigar o aluno, para auxiliá-lo na interpretação deste problema? O que vocês acham? Vocês fariam mais algum questionamento? Queria que vocês colocassem aí no chat para mim, se possível. Então, aqui ele começou a explicar, né, como vai funcionar a diária. Essa taxa média de variação aí pode ser uma informação do problema que já causa alguma dúvida, né? E aí, Marcos, tem alguma contribuição? Aline, nós temos aqui, a professora Maria Eugênia havia colocado já uma investigação a partir da experiência. O professor Carlos colocou, faz parte da economia as promoções para alavancar vendas, atingir metas. Aí ele coloca uma pergunta, o porquê da promoção? Como atrair os clientes para atender os objetivos? Professor Carlos, comparar marcas, as vantagens que podem ocorrer. A professora Isabel diz, qual a porcentagem de desconto? Ela coloca como possível pergunta. O professor José Pereira, observar se o texto possui alguma informação gráfica que auxilia na resolução. Foram essas contribuições por enquanto, Aline. O professor já está entendendo que vai ter alguma coisa aí gráfica para ajudar na resolução, será? Aí aqui, como sugestão, quais as vantagens e desvantagens de uma promoção? Né? Como já foi falado ali por alguns, né? Por que essa promoção? Né? Por que será que é interessante a gente, quando eu tenho um esposo que quando vê uma promoção, ele não vê o valor total, ele é promoção. Ele acha que está levando alguma vantagem, né? Tem a ver com... Deve ter alguma explicação psicológica para isso, né? A gente se sente atraído quando fala que é promoção, né? Fazer até o aluno ter essa análise crítica diante do problema também. A gente está ajudando, né, ele se educar financeiramente, como vocês falaram. E aí, a parte 3 do problema, olha só o que o professor falou aí, a questão ele vai trazer esse gráfico. Então, parte 3. Nessas condições, um modelo para a promoção idealizada é apresentado no gráfico ao lado, no qual o valor da diária é em função do tempo medido em número de dias. Aqui, eu acho que não vai fazer tanta diferença para a gente discutir o problema, mas eu vou falar aqui para vocês
não sei se ficou possível visualizar. Aqui é o valor da diária, né? Que seria o primeiro, segundo, terceiro dia, e aí quarto, quinto, sexto dia decresce, e sétimo e oitavo dia aqui, tá? E aí esses valores aqui, ele só dá o valor inicial da diária, que seria de 150. E aí, quais perguntas para essa parte do problema eu fiz aqui, ó? Como as informações do texto se relacionam com o gráfico, tá? E a 6. Baseada nas informações dadas no texto, elabore um questionamento que pode ser feito para que este texto se torne um problema. Veja bem, esse tipo de trabalho, muitas vezes ali, nas habilidades do currículo, né, temos resolver e elaborar problemas, né? E aí, às vezes, a questão da elaboração dos problemas, o aluno sempre vai elaborar. Fui no mercado, comprei 2 caixas de tal coisa, são os problemas que eles conseguem, muitas vezes, elaborar, né? E aí, esse tipo de situação aqui, ajuda ele, né, aprofundar essa habilidade, né? Porque, assim, eu repertoriei ele na questão, né? Eu discuti com ele todo um contexto aí da diária, de valor promocional, e agora eu peço para ele elaborar um problema, tá? Não necessariamente ele precisa elaborar um problema do zero, do nada, né? Então, aí, são 2 questões, aí ele está perguntando como que se relaciona com o gráfico. Coloquem para mim, então, no chat. Qual que é o objetivo aí de eu pedir para que ele faça isso? O gráfico já está aí, mas eu estou questionando ele. Como que as informações do problema se relacionam com o gráfico? Né? E aí, pedi para ele elaborar o problema. Qual que é a minha intenção com isso? Né? No sentido da leitura e interpretação deste problema aí. Tá? Vou dar uns minutinhos para você. Agradeço, vocês viram, né, que foram 4 pedaços bem trabalhosos para os professores aí, e aí o Daniel e a Amanda conseguiram resolver esses para mim, por isso eu já pedi a contribuição deles dois aqui nessa resolução aqui. E aí, pessoal? Porque, veja bem, na outra TPC, nós elaboramos diversos questionamentos, né, mostrando que esses questionamentos ajudam o aluno a interpretar, né. Agora, a gente vai analisar especificamente aí, né, quais os objetivos desses questionamentos, né, que não, como a Silvia Centelha fala lá, né, às vezes ela coloca alguns questionamentos para a gente analisar, e pergunta, quais desses você utilizaria? Por que você utilizaria? Né? Alguns questionamentos podem até contribuir de certa forma, mas muitas vezes a resposta é sim, não leva a nada, né? Então, para ajudar a gente a pensar aí sobre como elaborar isso. Alguém fez alguma contribuição? Temos sim, Aline. O professor Carlos escreveu leitura do gráfico, os acréscimos e decréscimos, qual a média, as oscilações. Atingiu os objetivos, deu certa promoção? Ele coloca como pergunta. E depois complementa, quais os resultados alcançados? E a professora Maria Eugênia coloca análise mais crítica, mostrando dados que auxiliam na resolução. Ótimo. Aí, o professor Daniel comentou aqui pra gente, né? Foi. Que o objetivo aí, na verdade, eu acredito que todo mundo, como colocou aí, é o questionamento, é o esclarecer do que o problema está colocando, tanto na parte de leitura quanto gráfico, né? Aquilo que os alunos devem aprender, ou mesmo desenvolver os problemas desde o caminho da leitura, da parte escrita, quanto da leitura da parte gráfica. Com tudo isso daí, a gente já está trabalhando várias habilidades, né? Principalmente habilidades até do primeiro colegial, se você for ver aí, e até mesmo do 9º ano, né? Que a gente já trabalha com um pouco de gráficos aí, né? Tanto do terceiro quanto do segundo. São habilidades que estão aí, ó, vindo, carregando desde o 9º até o terceiro colegial, né? Então, eu penso assim,
uma identificação, né, dos cálculos até os resultados serem alcançados pelos alunos, porque nós vamos ter que tentar ajudar a mostrar como fazer essa leitura com nossos alunos, fazendo questionamentos, como foi colocado, quais as informações do gráfico, qual o valor da diária apresentado inicialmente, né? Isso eu coloquei até para você na questão, né? Conforme o tempo a diária está decrescendo, quanto que ela está decrescendo, até onde? Como você falou, do quarto, do quinto, do sexto dia, ele decresce, faz aquele decrescimento, né? Então, qual o momento que ele permanece, como que fala? Que ele tenha constante, né? Aquela parte constante. Quais são os 2 momentos que ele vai ter aquela parte constante? Então, espero que o aluno consiga reconhecer o conteúdo que nós estamos trabalhando, né? Identificar os dados gráficos com isso, e de saber resolver o problema com mais facilidade do que ele tinha quando ele estava sozinho, quando a gente deixa ele pegar meio que cru e falar para ele se é um problema e vai fazer, né? Eu acho que chegando com todas essas questões, a facilidade para eles, com esses questionamentos que nós vamos propor, nós vamos conseguir desenvolver com nossos alunos os cálculos que são transmitidos tanto pelo problema que está na parte escrita, quanto o problema que está na parte gráfica, né? E não esquecer, a leitura do gráfico e a tirar estes dados são muito importantes para que nós possamos facilitar para os alunos. E os questionamentos também. Sim. Não dá o problema pronto, né? Nós não podemos dar o problema pronto, mas sim fazer sempre o questionamento para facilitar para que eles possam resolver. Sabe que com esse gráfico, né, fazer esses questionamentos, como que a informação do texto se assemelha com o gráfico, eu lembrei de uma atividade que tinha no 9º ano, no último caderno do aluno, dos anos anteriores, né, não foi nem do ano passado, do ano retrasado, que a pessoa saía de casa, parava, tinha que voltar para casa para pegar uma chave, ou parar para arrumar um pneu, ele observar mesmo, né, que o gráfico, ele é um desenho da situação, né? Isso. Porque enquanto que, para nós, matemáticos, apareceu um gráfico, facilitou a interpretação de tudo, né? Torna visual para a gente mesmo, às vezes para os alunos, quando aparece um gráfico, aí dificulta. Eu não sei ler nada de gráfico, né? Então, fazer ele perceber esse link, né? Concordo com você plenamente. Eu tenho muito desses alunos também da minha escola, acredito que todos os nossos amigos aí também têm. Mas quando eu coloco um gráfico assim, parece que eles se perdem inteirinho. Eles não conseguem fazer a leitura. E olha, Aline, um dos grandes problemas também é na construção de gráficos com eles. Viu? Eles têm uma dificuldade enorme. Para você falar, eu tenho que fazer com a régua, mostrar a medida da régua, parece uma coisa assim muito incrível isso daí. E eu exijo, às vezes eles ficam bravos comigo, eu não dou nota, porque o gráfico não está feito com régua, então eles ficam muito pé da vida comigo, sabe? Você está muito certinho. Eu falei, eu sou muito corretamente político e matemático. Então, eu concordo com você plenamente. O gráfico, ele parece... Só que este daí, no caso, ele está um pouco visível, até bem como poder entender. Mas tem gráficos, pelo amor de Deus, meio complicado. Aqui você colocou bem a questão da leitura da parte escrita, né? Identificar, e depois você fala de saber resolver o problema, né? Mais tarde, se ele elabora aqui um problema, o que ele está pensando, também vai contribuir com que ele saiba resolver o problema. Veja que, assim, esse tipo de atividade, né, gente, eu não estou propondo aqui, na minha intenção, falar, olha, tem que fazer isso com todos os problemas dentro da sala de aula, né? Impossível. Mas a gente, né, pode investir, às vezes, um problema, um fechamento de uma situação, ou o início, dependendo do seu objetivo, né, fazer uma análise mais detalhada de uma situação, problema, utilizar bem especificamente uma estratégia de leitura aí com esses alunos, né, para auxiliá-los aí nesse aprimoramento, né, vocês acabam ensinando que eles mesmos podem fazer esses questionamentos ao texto na hora que eles estão lendo, né, então eles começam a ler um problema, ensinam,
faça perguntas, veja se você entendeu o que quer dizer aquele termo, aquela expressão, aquela palavra, né? Bom, vejam que esse problema, ele se assemelha bem com aquele problema que a gente discutiu na outra TPC, que o aluno, que eu trouxe a Marcela e o Evandro para discutir, que ele, né, o enunciado em si já traria, só interpretar o que estava sendo falado ali, sem precisar da análise gráfica, já resolvia o problema, né? Esse é um problema semelhante com aquele lá, tá? Mas ainda assim traz o problema e o gráfico, né, para ver se o aluno consegue fazer essa relação. E aí, a parte 4, eu vou pedir para, então, a Amanda voltar aqui, vocês já vão vendo aí, colocando no chat, quais os objetivos dos questionamentos, tá? E aí, a parte 4, a última parte do problema. De acordo com os dados e com o modelo, comparando o preço que um casal pagaria pela hospedagem por 7 dias fora da promoção, um casal que adquirir o pacote promocional por 8 dias fará uma economia de... Tá? E aí, tem as opções, né? Então, ele vai analisar o preço. Lembra que lá no comecinho falava o preço fora e dentro da promoção. Bom, responda. Quais as semelhanças e diferenças entre o questionamento elaborado por você e o proposto no problema? Lembra que no anterior ali, ele elaborou, foi pedido que ele elaborasse algum problema, tá? E aí, aqui a gente está pedindo para ele comparar. O problema que você elaborou e o proposto pelo problema. Eu acertei, nossa, nada a ver, né? Depende do que foi elaborado por ele, né? Eu questionei tal coisa, o problema está questionando isso. E como resolver este problema? Explique o passo a passo, tá? Aqui me lembrou, né, de quando eu pedia para os meus alunos resolverem a AP, mas não, eu não aceitaria as questões se não tivesse, né, as estratégias que eles utilizaram, passo a passo. Bom, e aí, esses dois questionamentos, pessoal. Veja que o último, na verdade, está pedindo para ele resolver o problema, né? No final do tudo eu questionei o problema, questionei. E aí, no final, eu peço para ele resolver passo a passo, explicar para mim como ele faria. E aí, quais as semelhanças e as diferenças? O que isso pode contribuir com que ele, nessa análise do problema? Se alguém tiver alguma contribuição, Marcos. Aline, aqui nós temos a Isa, né, agradece o Daniel, disse ótima apresentação, obrigado pela dedicação e agradece também a parceria de sempre. E a professora Marta, ela coloca esses questionamentos mostrarão realmente se os alunos entenderam o problema e os assuntos neles abordados. Foram essas as contribuições por enquanto. Sim. Então, vão ajudar se realmente ver se o aluno não entendeu o problema. Para comentar, vou chamar a Amanda, por favor. Eu vou ler o que eu pus. Você coloca ele aí? Tá. Na questão 7, eu coloquei assim, é muito importante que o aluno saiba o significado das palavras semelhanças e diferenças. A partir daí, é esperado que faça comparações entre o que ele elaborou e os questionamentos propostos no problema. De novo, cai naquilo lá, né, que ele tem que ter um vocabulário, ele tem que saber palavrinhas que, teoricamente, não fazem parte da matemática, né, mas usamos a matemática. E no 8, eu coloquei que o aluno precisa tirar e interpretar os dados do problema, deve resolver na prática os questionamentos com cálculos, por exemplo, explicando o passo a passo que utilizou para explicar as suas conclusões diante do problema. Não precisa ser necessariamente com cálculos, né? Ele pode, quando a gente fala justifique, ou peça o passo a passo, ele pode justificar escrevendo. Eu pensei assim e fiz assim. Ele pode usar a estratégia que ele pensou, né? Mas, então, na primeira, de novo, saber comparar, né? Saber distinguir semelhança e diferença. E na 8, ele saber fazer o passo a passo, explicar esse passo a passo dele e interpretar o problema, né? Tudo gira em torno de interpretar o problema para resolver. Sim, muito obrigada, Amanda. Você viu ali que eu grifei algumas palavras, né? A questão da comparação, que aparece em muitas habilidades, né?
interpretar, detalhar, né? Sempre ali aparecem os questionamentos, né? Porque a gente está trabalhando com questionamentos, né? Pedir que o aluno explique, né? Exponha as suas ideias, tá? E como eu falei, né? Não é uma atividade que vai demandar um tempo, um investimento em um tempo, né? Mas que o nosso foco ali vai ser auxiliar nessa melhora da interpretação, não só da resolução do problema, né, mas, né, se, vamos dizer, esporadicamente eu faço alguns momentos, assim, de discussão, não sempre da mesma forma, né, mas que faça mesmo esse aluno refletir, né, a gente não, ele está sempre acostumado a receber o problema como um todo. Eu ensinar que ele pode interpretar pedaço a pedaço do problema, né, fala, nossa, eu não faço isso, né, eu leio, já faz aquela leitura geral do problema e não sei. Mas tem partes que eu entendi do problema, né? Será que o primeiro trecho do problema eu entendi? Né? Será que o segundo eu entendi? Em que momento que eu não entendi esse problema? Né? E a Amanda falou muito bem aí dessa questão 7 e 8. E o que eu achei interessante, né, é que eu elaborei os questionamentos, a Erika me ajudou, né, porque alguns a gente elaborou essa pauta junto, né, eu elaborei mais umas partes, ela em outras. E aí, a intencionalidade dos nossos questionamentos, os dois professores que participaram, e vocês aí no chat, conseguiram perceber qual que era a intencionalidade. O que a gente está esperando do aluno? Né? Porque acontece muitas vezes ali, eu vejo, por exemplo, nesse material Aprender Sempre, os comentários para o professor, às vezes parecem coisas tão óbvias, mas assim, a gente não foi a gente que elaborou o material. Ter aqueles comentários ajuda o que a pessoa que elaborou estava pensando, né? E aí, os professores conseguiram enxergar muito bem. E aí, eu sei que vocês fazem muito isso. É a primeira vez que eu estou falando de questionar um problema, ver o aluno, talvez por partes, alguns nunca tenham feito, mas assim, tenho certeza que vocês já auxiliaram alunos de vocês a resolver um problema, não dando a resposta e questionando ele. Não é verdade? Né? Já auxiliaram, fazendo o aluno a partir de questionamentos? Coloca aí sim ou não. Tá? É uma novidade fazer questionamentos com um problema para ajudar o aluno a fazer esse questionamento? Tá? Coloquem aí para mim. Vocês auxiliaram os alunos a interpretar o problema, questionando eles sobre as informações e os dados do problema? O pessoal está dizendo que sim, a Aline já auxiliou. E a professora Graziella havia colocado uma contribuição aqui, falando as perguntas dão um norte para sabermos o que já sabe, o que o aluno já sabe sobre o assunto, ou saber o que ele entendeu do problema. Por isso, mostrar se ele sabe, por isso mostra se ele sabe compreender e interpretar o problema. Sim. E o pessoal aqui, em geral, está dizendo que sim, é uma prática muito utilizada. A professora Isabel disse que o questionamento é muito importante. Sim. Karina disse que não é novidade. O pessoal dizendo que sim, utiliza. Bom, né, então, assim, não falar que eu estou ensinando os professores a questionar os alunos, não é isso. Meu objetivo hoje é a gente aprofundar esses tipos de questionamento, né, o embasamento, que tipo de questionamentos estão sendo feitos. É uma coisa que eu não conhecia até pouco tempo atrás, faz um pouquinho de tempo que eu comecei a conhecer mesmo as estratégias de leitura na língua portuguesa. Já tinha ouvido falar de uma ou de outra, né, mas nunca parei para pensar se eu as utilizava na minha sala de aula. E elas cabem, porque os textos aí, que nem a Amanda ressaltou muito bem, algumas palavras, inclusive, nem são termos matemáticos, né? Então, elas cabem muito bem dentro da nossa aula também. Então, aqui, pessoal, eu vou trazer um resumo, tá? Eu trago aí as referências, se vocês quiserem se aprofundar no assunto, mas eu acho que já trazem, vocês conseguirem baixar esses slides, apenas com as definições delas, eu acho que já traz um auxílio ali para o nosso trabalho, tá? Que são essas estratégias aí que ajudam o aluno aí nessa metacognição, que seria o aluno conseguir ler, interpretar realmente, entender o que ele está lendo, né? Então, a Isabel Solé divide em 7. Conhecimentos prévios, visualização, conexões,
inferência, questionamento, sumarização e síntese. Veja bem que até alguns termos que estão aqui vocês já utilizaram, tá? Então, vocês já identificaram a estratégia que estava ali. Mas eu acho assim, né, trazendo assim um embasamento para a gente, quais são as estratégias possíveis, né? Olha, tenho conhecimentos prévios, como eu posso levantar os conhecimentos prévios? Tem a visualização, como eu posso ajudar o aluno a fazer a visualização? Nos dá uma categorização dos tipos de pergunta até que a gente pode fazer para o aluno naquele momento, tá? E muitas vezes a gente não vai conseguir usar todas as estratégias num problema, num texto que a gente tenha que trabalhar, tá? A gente aqui, então, eu vou apresentar para vocês um resuminho, tá? Bem sucinto, da definição e descrição. Acredito que a própria palavra já traz a vocês, já sei o que significa, tá? Mas os conhecimentos prévios, né, é a base das demais estratégias, né? Porque o leitor não consegue entender o que está lendo sem pensar naquilo que já conhece. Então, é aquilo, né, que a gente já sabe mesmo, né? Levantar o que o aluno já conhece é levantar os conhecimentos prévios. E a visualização, né? Visualização, né, a palavra mesmo diz, né, fazer com que o aluno crie uma imagem, consegue visualizar aquilo que está sendo falado, tá? Formação de imagens mentais pertencentes somente àquele leitor. Veja bem que a visualização é uma coisa muito pessoal, né, porque eu leio um contexto, eu tenho algum conhecimento do assunto, né, vai fazer eu produzir, às vezes, uma imagem diferente, né? Mas eu instigar que ele faça essa visualização, ele faz o que ele constrói para desenhar o conteúdo do texto, né? E a imagem construída representa o que ele interpreta desse texto, tá? Conexão. Aqui a gente tem 3 tipos de conexão, tá? Mas assim, eu trouxe bem detalhada e quem traz mais detalhada esses tipos de conexões é a Renata Junqueira, tá? Mas, como eu falei, né, a própria definição fica bem fácil de entender o que significa. Então, existem 3 tipos de conexões. Texto-leitor, né, a relação que ele tem com o texto, as experiências dele. Texto-texto, né, o texto lido que ele já compara com outros tipos de texto que ele já viu. Por exemplo, né, num caso mais geral, o texto que ele leu com um filme, com uma cena de novela, com outros livros, na matemática especificamente, com outros tipos de problema que ele já leu semelhantes àquele, tá? E texto mundo, relação, né, do texto lido, e não especificamente com outros textos, mas de tudo que o rodeia, né, numa questão mais ampla. Inferência, vocês falaram também a todo momento, vocês conhecem, como eu comentei com meus colegas, eu acho que eu sempre utilizei as estratégias de leitura, né? Mas não sabiam quais existiam, são essas que, né? É claro que, como eu falei para vocês, depende do autor, né? Mas, assim, não sabia muitas vezes que eu estava utilizando uma estratégia de leitura, que é definida assim, né? Significa tomar decisões ou formular opinião por meio de fatos apresentados pelo texto. Ultrapassa o sentido literal do que está sendo lido. Encontra o implícito, lê nas entrelinhas. Então, ele, né, parte que ele vai deduzindo as coisas, encontra ali o que não está sendo falado explicitamente no texto. Questionamento, né? Aí a gente tem 2 tipos de questionamentos. As questões magras e as questões gordas. Que seria isso? Relacionadas às magras, relacionados aos aspectos específicos do texto, respostas mais simples, mais curtas e respostas que estão ali explícitas no texto, tá? E as questões gordas relacionadas a conceitos mais profundos, mais complexas, são abertas e permite mais de uma resposta, muitas vezes. Aí a síntese, relacionar o que é algum questionamento que eu faço ali, que ajuda o aluno a relacionar o que é mais importante no texto, perceber as informações importantes, compreende ali, faz ele compreender a estrutura do que ele está lendo, né? E a
sumarização. Trabalha com a organização de diferentes elementos que criam significados. O leitor verifica e escolhe quais partes do texto podem ser reunidas para formar um todo significativo. Todos os ingredientes misturados resultam um produto final. Eu acho que eu inverti a síntese e a sumarização aqui. Marcos, o que você acha? Bom, eu vou ter que pesquisar mais um pouco sobre isso aqui. Porque as duas são muito próximas, né? A sumarização faz ali você, né, destacar todos os tópicos do texto, né, que nem um sumário de um livro. Você saberia encontrar onde está essa informação, porque você já deixou destacado, já deixou ali, tá? E a síntese, né, faz criar todas essas informações reunidas. Eu acho que nessas caixinhas que eu fui copiando e colando, acho que eu inverti essas duas, tá? Eu não acho não, Aline, eu acho que está certo o que você colocou. Então tá bom. Eu acho, né? Não sei. Quando você colocou lá no começo, eu falei, nossa, sumarização deve ser um sumário. Eu acho que é o que está escrito aqui. Tá. Não sei, eu acho que está correto. Não sei. São duas que eu acho muito, assim, tem bastante a ver com o sentido geral do texto, né? Uhum. Eu concordo com a Marta também, com a Marta. Eu acho que se colocou correto também. Tá bom, então vamos lá. Veja bem que eu estou aprendendo essas estratégias. Eu li bastante, estudei bastante, mas às vezes bate uma dúvida ali. Aí, o que eu vou convidar vocês? A gente fez, o que eu falei, né? A gente fez diversos questionamentos diante de um problema lá, né? E será que a gente, quando fez esses questionamentos, estava pensando nas estratégias possíveis? Então, tendo essas estratégias aí anotadas, os significados delas, eu vejo, assim, que a gente ajuda, né, na intencionalidade desses questionamentos. O que eu estou esperando do meu aluno? Estou esperando, então, que ele faça uma inferência, eu quero que ele consiga visualizar isso, eu quero levantar os conhecimentos prévios. Então, vamos ver, diante desses questionamentos, né, aqui eu fiz um resumo do que os professores falaram, né, que às vezes o texto era bem mais longo, tá? Então, a questão 1, diário. O que é uma diária? A questão levanta os conhecimentos prévios que o aluno tem sobre o tema que será tratado. Foi isso que os colocaram. Qual das estratégias leitoras aí, gente, está sendo utilizada, então, na primeira? Essa eu não vou nem perguntar para vocês, que está muito difícil, né? Essa é conhecimentos prévios, né? O próprio texto que eles elaboraram lá já falava disso, certo? Ficou bem simples. E a segunda, o aluno deve retirar informações dadas pelo texto. O que será isso ali Será que foi conhecimentos prévios, visualização? Será que o aluno fez conexões, né? Lembra que é conexões com o que ele já sabe, com o mundo, com outros textos ou outros problemas? Será que ele precisa fazer uma inferência? Será que ele precisou fazer questionamentos ali no texto? Ele fez uma sumarização, uma síntese? Então, a retirar informações do texto, pessoal. Eu vou perguntar uma ou outra para vocês, tá? Porque eu detalhei bem cada uma delas, tá? Vou deixar esse material disponível no blog para vocês, tá bom? Qual vocês acham que está sendo feito? Quais estratégias de leitura tá feita ali naquele questionamento que eu fiz ali, ó? Que é o que o texto nos diz sobre o assunto. Aí, os professores falaram que os alunos devem retirar informações dadas pelo texto, resumidamente, né? Quais dessas 7 estratégias aqui estão sendo feitas aqui? Aline, a Leila disse que é inferir informações. Oi? A Leila disse que é inferir informações. E a Marta fica na dúvida, pergunta, sumarização? Tá. Bom,
A priori aqui, o que eu pensei, o que eu percebi também nos meus estudos, que muitas vezes uma estratégia de leitura, eu coloquei ali 7, mas elas não são segmentadas. Você só trabalha uma e não trabalha outra, tá? Às vezes você faz algum questionamento e trabalha mais de uma estratégia ao mesmo tempo, certo? Então, acontece isso também. Aqui, gente, a priori, o que eu pensei para este problema, como ele vai retirar informações do texto, tá? Seria um questionamento e um questionamento magro. Porque a inferência é uma coisa assim que não está explícita no texto, né? Lembra que foi falado? A inferência ali não está explícita no texto, tá? E a sumarização, nesse momento, a gente não vê o texto como um todo ainda, eu não consegui identificar cada parte, destacar, a sumarização prevê isso, né? Que é essa questão de ir lendo todo o texto e destacando todos os pontos do texto ali, tá? Então, assim, seria identificar, é como se fosse o pessoal de língua portuguesa fala, localizar informações explícitas, né, no texto. Esse questionamento magro, ela ainda não é uma inferência, porque ainda estão muito claras essas informações ali, tá? O aluno precisa fazer uma dedução maior para ser uma inferência, tá? Bom, a terceira, como funciona o valor das diárias? Então, de novo, o aluno deve retirar informações do texto, então, é um questionamento magro. Então, sempre que eu estou pedindo para ele retirar informações do texto, é um questionamento importante, mas ainda, vamos dizer, um questionamento mais raso, não está fazendo ele fazer uma interpretação mais profunda. Mas é um questionamento muitas vezes necessário, mas não pode ficar só nele, né? Bom, e aí, quando eu peço para ele, quando eu questiono que ele já vivenciou algum momento parecido, participou de alguma promoção, né? Quais dessas vocês acham? Será que é o conhecimento prévio, visualização, conexões, inferência, questionamento, sumarização ou síntese? Quando eu questiono ele, né? Eu questiono o aluno se ele vivenciou algo parecido. Então, aqui, o que os professores falaram, né, resumidamente, que questiona o aluno se ele estabelece a relação com algum texto ou uma situação, né? O Daniel falou da questão do dia a dia, dos contextos, das coisas que ele vai aplicar no dia a dia dele. E aí? Alguém falou? Aline, nós tivemos aqui a Vitória, conexões, a Marcela também, conexões, o contexto, e também a Maria de Lourdes falou sobre conexão. E a Leila coloca aqui, explique questionamento magro, para você explicar novamente as questões magras e gordas. Ah, tá. Ô, Leila, eu posso voltar aqui? Questões magras relacionam aos aspectos mais específicos do texto, Leila, tá? Respostas ali mais óbvias, né, mais simples, curtas, que estão mais explícitas no texto. Eu vou fazer uma pergunta, um questionamento, e o aluno facilmente vai lá conseguir identificar essa explícita. Eu discuti muito com a Cláudia que é questionamento gordo, a Leila falou de inferência, né? Que o questionamento gordo está muito próximo da inferência, tá? Mas a inferência está mais relacionada com essa parte da dedução do aluno, vamos voltar aqui, tomar decisões, né? Formular uma opinião, como eu vejo assim, se fosse uma gradação, um pouquinho mais do que o questionamento gordo. E o questionamento gordo são, assim, aspectos que não estão tão explícitos no texto, mas ele consegue aquelas informações e muitas vezes permitem mais de uma resposta. Por exemplo, vocês vão ver aqui no texto um momento lá que tinha mais de uma resposta, que não tinha uma resposta específica e ainda assim seria correto para o aluno responder. Tá? Ficou claro? Se você quiser abrir o microfone, Leiro. Não, tudo bem. Isso é um negócio que eu vou pesquisar para me informar melhor, né? Porque eu não vou me falar em questionamento magro ou gordo, em toda a literatura que eu já li.
Então, é um negócio para eu pesquisar. Aprendemos aí nesses textos de referência da Isabel, onde vai falar especificamente, agora não falo com propriedade, eu falo a gente acaba lendo, eu acabei lendo várias coisas, tem as referências, tá, Leila? Tá? Inclusive, a própria Cláudia trabalhou esses questionamentos, tá bom? Tá. Aí, mas se tiver qualquer coisa, pode ser que eu tenha cometido algum equívoco, né? Porque, assim, é uma aprendizagem nova para mim trabalhar especificamente com as estratégias de leitura. Qualquer equívoco, você me avisa, tá? Que eu sei que você é uma pessoa super esperta e realmente entende bastante do assunto. E aqui, que nem, como o pessoal falou, né? Uma conexão. Veja bem, né, que tem uma diferença entre conhecimentos prévios e conexões, né, porque está querendo tirar algo do aluno, né. Conhecimentos prévios é uma ideia inicial que ele tem sobre o problema, o que ele já sabe, o que ele sabia ali de diária, né. Conexão, ele já vai fazer, né, sobre aquilo que ele já sabe, mas é uma coisa mais aprofundada, ele consegue relacionar esse texto com outro texto com outro, com o mundo, tá bom? E aí, aqui depende como poderia ser todos os tipos aqui de conexão, né? Porque às vezes ele já leu isso essa promoção em algum lugar, ou às vezes ele vivenciou essa promoção, né? Ele vivenciou uma viagem onde tinha a questão da diária, né? Ele viu na TV falar sobre isso, ele escutou falar, ele sabe que existe, mas nunca nem leu, nem vivenciou. Então, por isso que poderia ser esses diversos tipos de conexão. Bom, como as informações do texto se relacionam com o gráfico, gente? Essa aí eu acho que está bem fácil também, né? Aí o aluno deve levantar as principais informações do texto, relacionar essa informação e conseguir. É que na hora que eu fui resumir o que os professores falou, né, eu fui bem tendenciosa, né? E conseguir visualizar como essas informações são representadas no gráfico, né? Ficou muito fácil, né? Não vou nem perguntar para vocês. Além da inferência, porque ele teve que deduzir algumas coisas ali, eu coloquei ali, dependendo das discussões que surgir, pessoal, foi pensado na visualização a priori, tá? Mas poderia, como o aluno vai ter que fazer alguns tipos de deduções, tomar algumas decisões de como ali representar, ele poderia representar de outra forma, inclusive, né? E para conseguir representar no gráfico, agora ele já tem bem mais informações, então ele vai ter que, né, destacar todas as informações que ele precisa ali no texto para conseguir fazer essa visualização, né? Depende de como ele consegue fazer isso, com maior ou menor qualidade ali. Bom, e aí, baseado nas informações dadas no texto, elabora um questionamento que é perfeito. O aluno deve elaborar um problema baseado nas informações que possui, tá? E aí, veja bem, aqui eu coloquei inferência, mas também poderia ser esse questionamento gordo. Depende, assim, dessa tomada de decisão, desse poder de dedução que o aluno vai ter de elaborar esse problema, né? Porque, assim, depende da qualidade. Às vezes ele pode elaborar um questionamento só com as informações que já foram dadas nos textos, bem explicitamente, né? Às vezes ele consegue, né, elaborar um questionamento bem qualificado ali, né, com certa profundidade, tá? Veja bem, depois disso, dependendo quais as semelhanças e diferenças, né, que a gente faz ali, vai poder ser maior ou mais ou menos complexo, por isso gordo ou magro, então, às vezes a comparação dele vai ser mais aberta, porque o questionamento dele foi muito bom, né, foi bem construído, ou então vai ser uma comparação de informações. Eu perguntei quanto custa, e aqui também perguntou quanto custa. Então, a semelhança e diferença que ele pode perceber é essa, tá? E por último, como resolveria esse problema, né? Opa! Gente, pulou lá para frente. Que isso? Meu Deus! Ai, meu Deus! Não sei o que eu fiz. Deve ter clicado no end, né? E aí,
peço para ele fazer uma inferência, uma síntese, né? Porque muitas coisas ele vai ter que deduzir mesmo, calcular, interpretar esses dados mais profundamente, ou então só com uma síntese do problema, veja bem, ele consegue resolver com todas as informações, como eu questionei, tudo que ele fez, ele praticamente ali resume tudo que ele consegue concluir o pensamento dele. Ah, professor, é isso, porque você falou isso, 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 e eu percebi aqui no gráfico, né? Ou então ele vai fazer mesmo algumas deduções, alguns cálculos, né? Fazer alguns esquemas e aprofundar isso aí. Bom, quando vocês, esse eu trouxe bem de forma bem superficial, né? Que eu trouxe só a questão mesmo das definições para vocês, tá? Mas eu acho que é muito útil a gente saber esses 7 tipos de estratégias de leitura, né? Esses são os que a Isabel Soler fala, né? Lembrando que dependendo do autor, mas ela é uma das mais utilizadas aí. E às vezes eu posso ali, o que eu quero que eu faça? Se eu quero que o meu aluno consiga relacionar com o último problema que eu fiz, né? Que está bem relacionados. Então, vou fazer. Então, você já viu esse tipo de problema em algum lugar, né? Você lembra desse tipo de questionamento? A gente já trabalhou esses conceitos, né? Você já viu esse tipo de encadeamento de ideias, né? Pedir para ele visualizar, imagem mental nem sempre precisa ser um gráfico a visualização. Quantas vezes a gente já não representou alguma coisa, desenhou para o aluno para que fosse mais fácil que ele entenda, né? Às vezes, resolveu o problema, ele não consegue ali a priori. Mas pede para ele desenhar o que está acontecendo, ele começa a entender melhor isso, né? Então, a visualização. Então, acho que tudo é o que a gente já falou, né? Tudo isso a gente já vem fazendo, esses tipos de questionamentos, a gente usa no dia a dia da sala de aula, né? Mas aí, quando a gente traz aqui esse aprofundamento das estratégias de leitura, acho que pode trazer uma qualidade melhor no questionamento que vocês elaboram aí na sala de aula, tá bom? Aí, não sei se esse problema em algum lugar... Pessoal, ficou claro as estratégias de leitura? Alguma dúvida? Alguém discorda de alguma coisa? Eu pedi para a Cláudia dar uma revisada nas estratégias que eu elaborei os problemas e eu identifiquei. Se vocês quiserem comentar alguma coisa. Aline. Vocês conheciam essas estratégias? Eu acho que é aí, né? Aline, você me ouve? Sim, pode falar, Marcos. Tá. Só aqui com relação a esses termos, né, que você trouxe de questões magras, questões gordas, aí ficou a dúvida da Leila, né, que ela falou que vai pesquisar mais um pouco sobre isso. A Carla também coloca essa questão de talvez estar relacionado com questões de respostas implícitas ou explícitas, talvez seja algo mais uma moda que tem apego e tal. Aí eu até perguntei para a Cláudia, da PCNP, ela explicou o seguinte: a Isabel Soler, ela traz as definições, ela define as ações que devem ser realizadas num processo de leitura antes, durante e depois da leitura, né? Então, a Isabel Soler, ela traz como trabalhar com essas estratégias nesses momentos da leitura. E ela explicou que a professora Renata Junqueira e Cíntia Giroto, que são as professoras da Unesp, elas também têm essa mesma linha de pensamento teórico da Isabel Soler, e elas sugerem também esses 3 momentos na leitura, antes, durante e depois da leitura, quais estratégias devem ser usadas em cada um desses momentos. Porém, a Renata e a Cíntia, a Cláudia disse que elas trazem com mais detalhes, né, esses momentos. Então, acho que cabe depois uma leitura do material, desse material da Renata, e também da Isabel Soler, porque acho que ajuda a compreender melhor essa questão das estratégias de leitura. E aí um exercício interessante que fica e é importante fazer na leitura deste material, ir identificando na matemática como isso se aplica, né? Porque as estratégias de leitura, elas se aplicam a qualquer realidade, né? A qualquer situação. E aí a gente tem que fazer esse movimento de compreender na matemática como eu faço isso,
é um pouco do que você está trazendo, né, Aline? Essa questão das perguntas, de como ir conduzindo o aluno aí na leitura do problema, né, para que ele compreenda o que está sendo colocado. E aí eu vou trazer para vocês aqui, eu vou pesquisar um texto como referência e coloco para vocês aqui no chat, e também a gente coloca no material do blog, Aline, pode ser? Para que o pessoal possa ler, né, e aprofundar um pouco mais essa questão desses temas, tá bom? Ótimo. As conexões, porque assim, eu estudei a Cláudia, né, participei das formações que a Cláudia fez de estratégia de leitura, né, e ela falou muito desses questionamentos gordos e magros. Eu sei que as conexões texto, leitor, eu li especificamente onde quem detalha é a Renata Junqueira mesmo, né, só que quando a Leila perguntou sobre o questionamento magro e gordo, assim, especificamente, aí me falhou a memória qual autora, né, falaria, porque ainda não é tão comum do meu, vamos dizer assim, do hall de leituras, né, é comum, ainda bem que você conseguiu tirar essa dúvida, Marcos. Se você puder fazer essa pesquisa, eu acho que vai ser bastante útil. Bom, pode ser, né, gente, que eu não conheço, mas alguns de vocês tenham maior conhecimento do que eu, né? Mas o que eu quero, assim, discutir aqui com vocês, né, é das possibilidades. Muitas vezes a gente fala, nosso aluno não interpreta, nosso aluno não lê, mas será que eu, né, reservo esse tempo com qualidade para discutir os problemas com o meu aluno? Né? Será que eu reservo esse tempo aí para realmente trabalhar, auxiliar Vou dar para você. Marcos, eu acho que você tem o domínio da reunião. Se alguém esqueceu o microfone ligado, por favor. Já desativei aqui, Aline. Ah, tá, obrigada. Se alguém, eu acho que deve ter ligado sem querer, né? Porque a pessoa não comentou nada, mas se for alguém fazer algum comentário, por favor, pode abrir de novo, tá? E aí o Marcos até falou, a gente vai procurar um material, uma referência melhor para vocês colocar aí disponível nos materiais do blog, tá bom? Bom, continuando aqui, vocês se lembram dessa atividade lá da outra reunião, que vocês ficaram bem intrigados com essa questão aí, né? Que a gente conseguiu ou não conseguiu resolver esse problema, gente? Vocês se lembram? Eu não tenho essa tudo de ler, né? A gente lê, se lembra que, né, a gente na leitura, vocês lembram que vocês conseguiram tirar algumas informações do problema, mas resolver o questionamento que está sendo feito aí não foi possível. Vocês se lembram disso? Sim? Lembramos? Aí eu queria saber, se a gente fizer algumas alterações nesse problema, será que vai ser possível resolver? Que tipo de alterações aí seria, Aline? Né? Se fizesse alteração, era possível resolver esse problema? Aí eu aquilo que você falaram. Se eu soubesse o que significava essa palavra chatarange para ti, Ogita aí, eu conseguiria resolver. Se eu soubesse que era o manche, pode ser, Aline, que eu conseguiria resolver. E aí eu trago para vocês. Se eu falar para vocês, gente, que eu fui lá e traduzi alguns termos desse problema no hindi, nem sei se é hindi ou hindi. E aí, chatarange significa xadrez. Pratyogita significa competição. E o manche significa pódio. E aí, se a gente fizer, né, uma paráfrase disso, trocando esses termos, a gente vai ter problema assim, ó. Em uma competição de xadrez, existem 8 jogadores. De quantas formas diferentes poderá ser formado o pódio? E aí, agora vocês conseguem resolver esse problema? Ficou mais tranquilo de resolver? É possível agora? O que o pessoal fala?
O pessoal fala que dá para agora, Marcos, ficou na nossa língua, como que foi? O pessoal disse que agora sim, agora ficou claro. Vários deles dizendo que sim. Agora sim falou nossa língua, Marcela disse. Ah, bom, né? Agora sim falou a nossa língua. Então, eu fiz, assim, uma ação, se vocês viram que eu escrevi parafraseando o problema, uma ação dentro da paráfrase pode ser essa tradução mesmo de alguns termos, tá? E vou trazer para vocês o que seria parafrasear, que é uma estratégia de leitura usada pela Nuice Flores, tá? Eu vou trazer bem estanque essa estratégia que ela comenta para discutir e trabalhar com vocês. Aline, foi o que a Amanda falou referente ao vocabulário, entendeu? Até para nós, se nós não entendemos o vocabulário, nós não vamos compreender e resolver o exercício. Então, imagina para os nossos alunos. Então, foi realmente o que a professora Amanda falou aí. É isso mesmo. Sim. A professora Isabel também falou isso, Aline, aqui no chat, ó. Ela diz que o mesmo acontece com os alunos. Se eles não conhecem os conceitos desconhecidos, né, eles não conseguem resolver o problema. A Simone diz que com a tradução fica mais claro, né, e a professora Irene diz até que dá para trabalhar a contagem, agora que já sabe o significado, né, dos termos aí, já é possível, tá? Ah, ótimo. Então, aí a gente parafrasear, né, que é o que eu fiz ali, é interpretar um texto com próprios, mantendo o seu sentido original, traduzir por outras palavras. O presidente parafraseou Fernando Pessoa em seu discurso, atribuir um novo tipo de interpretação e explicação a um texto, livro, poema ou narrativa, dando uma nova abordagem ao seu sentido. Veja bem que a gente fez um abuso da definição, né? Parafrasear é reescrever com mas assim, de certa forma poderíamos falar isso, foi uma tradução de outra língua, né? Mas no nosso caso, né, na matemática, seria parafrasear mesmo, né? Porque já está na língua portuguesa, né? Já está na língua materna, e eu muitas vezes vou ter que reescrever ou explicar de outra forma, né? Utilizaram minhas próprias palavras para conseguir explicar aquele termo para o aluno, tá? Então, foi, vamos dizer, não sei se existe esse termo, abuso de definição ali no texto anterior, né? Mas é o que a gente fez aqui. Aí, eu traduzi para vocês, porque vocês nem sabiam que estava, né, nessa língua, e não tinha como fazer, né? Mas, na sala de aula, é adequado a gente traduzirmos aí as palavras para os alunos em todos os momentos? O aluno não sabe uma palavra. Faz parte, né, a gente falar algum significado, significa isso, significa aquilo. Mas será que o melhor ali para a sala de aula, todo momento eu traduzir as palavras para esses alunos? O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que todos, né? Veja a palavra todos aí. Não estou falando que não se deve fazer nunca, né? Tradução para os alunos. Que não é adequado a gente ficar traduzindo tudo para os nossos alunos? Todo momento ele não sabe uma palavra. Ah, pessoal, quais palavras desconhecidas que vocês não sabem? Ah, não sei essa. Olha, essa significa tal coisa, essa significa outra. E aí, pessoal? O que vocês acham? Que é adequado? Pode pôr só sim ou não. A Vânia disse que não. Daniel também discorda. O Emerson, com certeza é preciso descontextualizar para que o aluno possa construir conhecimento. E a Marta também acha que não. Então, eu vou discutir com vocês, porque... A Luciana diz que em todos os momentos não, Aline. Todos os momentos. Tá. Então, a gente, às vezes, assim, não tem como escapar de traduzir alguma coisa para ele, né? Mas, ao longo do tempo, ele vai ter autonomia, né? Ele não vai condição de
em alguns momentos, sempre ter um dicionário, sempre consultar o professor, né, para saber o significado, né. Então, ele tem que desenvolver essa autonomia de buscar, né, esses significados aí. Uma ideia para a gente utilizar de estratégia com o aluno, aí, para ajudar até identificar o que o aluno tem de dificuldade, é pedir que a gente faça essa paráfrase. Porque muitas vezes a gente acha que precisa traduzir tudo, mas muitas vezes ele já entendeu os termos, sabe o que significa, às vezes é um termo ou outro, tá? E para isso, eu vou fazer, pedi para alguns professores, e aí, como era uma atividade, né, que demandava, assim, uma resposta bem detalhada, tal, eu também enviei essa atividade para os professores. E aí, esse mesmo movimento foi feito por um professor, né, que esse trabalho vai estar aí nas referências, que ele realizou aí essa oficina de paráfrase com os alunos dele. Bom, então o problema proposto é o seguinte, que a Cristina desenhou 4 polígonos regulares, conforme pode ser visto na figura a seguir, e anotou dentro deles o valor de seus ângulos internos. Então, veja bem ali o desenho. A pergunta é, qual a medida de cada ângulo interno? Oi. Acho que você não se atentou ao horário, já são 10h02. Marcos, eu me atendi ao horário, mas agora que você falou, caiu minha ficha, eu tô achando que é até 10h30. Você se empolgou. É até 10h30 ou até as 10, gente? É das 8h30 às 10, não é? Sim! Para nós, às 10, o pessoal tá falando. Ai, gente, que tristeza me bateu no coração agora. A gente dá Combinei com o Marcos. na próxima, não tem problema, Aline. Ai, meu Deus, que tristeza. Vamos colocar o link da presença aí para eles. Mano, Desculpa, gente, vai ficar para a próxima. Eu não queria, eu fiz tudo para não ficar para a próxima, mas como sempre eu falei um pouco a mais, né? Vamos colocar o link aí no chat. Muito obrigada pela participação. Por gentileza, dá para colocar o link? Eu vou pôr o link no chat, Aline. No chat, muito obrigada. De nada, professora, já vou colocar, tá? Só um minutinho. Ai, gente, inclusive tinha professores aí que iriam participar hoje, peço perdão para eles, porque no meu cálculo aqui daria tempo. Às vezes acontece isso na aula com vocês também, né? A gente programa uma coisa e passa um pouquinho. Gente, lá no formulário, os que estão ainda aí, eu perguntei se vocês já utilizaram algum material, tá, do núcleo pedagógico. Coloquei aquela questão que a professora pediu para a gente falar sobre formar um grupo de WhatsApp. Eu estou vendo a possibilidade, quem tem interesse, tá? Muito obrigada pela participação. Acho que pelo menos a primeira atividade a gente conseguiu começar e fechar, né, gente? Deixa eu passar aqui. Aqui tem um QR Code, às vezes é mais útil.